Bem-vindo de volta ao mês da Maratona Assustadora. O vídeo de hoje traz tópicos bem interessantes. Temos algumas histórias e vídeos de fantasmas, e também uma série de cartas realmente perturbadoras e assustadoras. E também temos uma última foto assombrada que sempre achei incrivelmente assustadora. Então, sem mais delongas, apague as luzes, sente-se e aproveite. O fantasma na cadeira agora. Vídeo enviado pelo youtuber Bob Gimnon, especializado em temas assustadores e misteriosos. Os vídeos dele são ótimos e ele também tem uma voz incrível. Em 2016, Bob era gerente noturno de hotel em um resort. Ele tinha como responsabilidade verificar o spa separado do prédio principal para garantir sua segurança. Numa noite, logo após comprar seu primeiro iPhone, ele aproveitou a câmera para tirar fotos aleatórias do spa vazio. Enquanto tirava essas fotos, ele não fazia ideia de que havia registrado algo significativo. Somente na área do lounge, ele registrou a mesma aparição em pelo menos 6 imagens. Você o verá sentado em uma cadeira. Dá uma olhada. Vendo a cadeira, vamos explodi-la. Talvez eu nem percebesse isso se não fossem as fotos depois. Cadeira vazia, mesas vazias, lareira. De novo, mesma figura e lugar. Aqui está ampliada em 300%. Aqui está o bar na estação POS. Outra foto do bar, mas aqui está de novo. E ampliada em 300%. Em várias outras fotografias, a aparição pode ser vista novamente e olhos parecem estar encarando pela janela. Dá uma olhada nisso, vai te arrepiar. Definitivamente não é algo de fora, só a floresta além do vidro. Acho que é só o flash da câmera. Bob tinha certeza de estar sozinho. Não deveria haver mais ninguém na sala àquela hora da noite e não havia motivo para alguém estar lá. Então, quem estava na cadeira? Bob acha que é uma das melhores evidências paranormais que já viu. Você concorda? Os vídeos completos dele valem a pena. A Casa do Observador. Após Derek Brodus comemorar 40 anos em 2014, ele e a esposa Maria decidiram comprar uma nova casa. Depois de passar meses procurando pela casa ideal, os Brodus finalmente encontraram o que achavam ser o lugar perfeito para criar seus 3 filhos pequenos. 657 Boulevard. Após uma disputa de lances, compraram a propriedade por $1.300.000. A casa ficava em uma avenida arborizada em uma área nobre de Westfield, Nova Jersey. Era uma imponente mansão vitoriana com 6 quartos e 3 banheiros. Os Brodus iniciaram reformas de imediato. Pouco depois, Derek achou um envelope na caixa de correio para um novo proprietário. A carta estava datada de 4 de junho, antes mesmo da venda da casa ter sido tornada pública, e dizia o seguinte: Querido novo vizinho do número 657 da Boulevard, permita-me lhe dar as boas-vindas ao bairro. Como você chegou aqui? Foi o 657 que chamou você com sua força interior? A casa tem sido o assunto da minha família há décadas. E à medida que ela se aproxima do seu 110º aniversário, fui encarregado de observar e esperar por sua segunda vinda. Meu avô vigiou a casa na década de 1920 e meu pai fez o mesmo na década de 1960. Agora é a minha vez. Você conhece a história da casa? Você sabe o que está dentro das paredes? Por que você está aqui? Eu vou descobrir. Já vejo que você encheu a casa de empreiteiros para destruí-la como ela deveria ser. Você não quer deixar a 657 Boulevard infeliz. Você tem filhos, eu os vi. Até agora eu acho que contei 3. Tem mais a caminho? Pedi à floresta para me trazer sangue jovem e parece que ela ouviu. Sua casa antiga era pequena demais para sua família em crescimento ou foi a ganância que trouxe seus filhos para mim? Assim que eu souber os nomes deles, vou chamá-los e atraí-los para mim. Quem sou eu? Centenas de carros passam pela casa todos os dias. Talvez eu esteja em um deles.
Olhe para todas as janelas que vê do número 657 da Boulevard. Talvez eu esteja em uma delas. Olhe por qualquer uma das janelas do número 657 da Boulevard. Veja todas as pessoas que passam por ali todos os dias. Talvez eu seja uma delas. A Boulevard costumava ser a rua onde todos queriam morar. Você tinha vencido na vida se morasse na Boulevard. Bem-vindos, meus amigos, bem-vindos, o Observador. Derek e sua esposa ficaram inquietos com a carta ameaçadora e avisaram a polícia de Westfield. Se o autor da carta queria afastá-los, conseguiu, pois agora estavam com medo de se mudar para a propriedade. Mesmo assim, receberam outra carta dizendo: 657 Boulevard está ansioso para que vocês se mudem. Faz anos e anos desde que o sangue jovem dominou os corredores da casa. Você já encontrou todos os segredos que ela guarda? Será que o sangue jovem vai brincar no porão ou eles têm medo demais de descer lá sozinhos? Derek e Maria, agora apavorados, contrataram um ex-agente do FBI, um investigador particular e até um linguista forense. Ninguém achou o autor misterioso. Para proteger seus filhos, os Brodesses colocaram o número 657 da Boulevard à venda apenas 6 meses após a compra. Os boatos já haviam se espalhado, impedindo a venda da propriedade e forçando-os a alugá-la. Após 2 anos sem cartas, outra chegou 2 semanas após a mudança dos inquilinos. Ela dizia o seguinte: Vocês se perguntam quem é o vigilante? Virem-se, idiotas. Os Brodess contataram novamente o departamento de polícia de Westfield, que investigou a família Langford, vizinhos antigos, mas não achou provas ligando-os às cartas. O DNA no envelope indicou que a remetente era possivelmente uma mulher, mas não correspondia aos suspeitos conhecidos. Em 2019, os Brodesses venderam a casa por $959 mil, sem nunca terem se mudado, e os novos donos não receberam nenhuma mensagem do observador. Até 2025, a identidade do observador continua desconhecida e nenhuma acusação foi feita, o que significa que o observador ainda está por aí. O navio fantasma. O Mary Celeste, conhecido como navio fantasma, é um dos maiores mistérios marítimos da história. Apesar de ter ocorrido há mais de 150 anos, o desaparecimento a bordo ainda é debatido atualmente. É por isso que estamos revisitando esse enigma intrigante e inexplicável. O navio, originalmente Amazona, foi renomeado Mary Celeste em 1868, após ser vendido a um novo dono. No entanto, talvez sem que eles soubessem, muito antes da compra e renomeação, o Amazona já tinha fama de embarcação amaldiçoada. Ela já havia passado pela morte de um capitão, pelo naufrágio de outro navio após uma colisão e encalhou durante uma tempestade, o que acabou levando ao seu abandono. Os novos donos, liderados por James Winchester e capitão Benjamin Briggs, fizeram os reparos para torná-la navegável novamente. Briggs, um marinheiro respeitado, escolheu comandar sua primeira viagem sob sua nova posse, partindo da cidade de Nova York para Gênova, na Itália. Ele escolheu a tripulação pela experiência. Alberto G. Richardson, seu imediato, já navegara com ele antes. O segundo imediato, André Dilling, era de Nova York. E os 4 marinheiros, Falkirk e Bos Lorenzen, Arian Martins e Gottlieb Gutschell, eram alemães das Ilhas Frísias. Em 20 de outubro de 1872, Briggs chegou ao Pier 50, no East River, em Nova York, para supervisionar o carregamento de 1.701 barris de álcool desnaturado, que é uma carga tóxica e imprópria para consumo. Pouco depois, sua prima de primeiro grau, Sarah Cobb, que também era sua esposa, embarcou no navio junto com sua filha bebê, Sofia. O filho deles, de 7 anos, estava ficando em seu internato. Antes de partir, Briggs escreveu à mãe, dizendo que a embarcação estava em perfeito estado e pronta para uma travessia segura. Após atraso pelo mau tempo, o navio partiu em 7 de novembro de 1872. Nas primeiras 2 semanas, o Mary Celeste enfrentou clima severo enquanto se aproximava dos Açores. Eles deveriam ter chegado à terra dias antes, mas em 25 de novembro, o capitão Briggs registrou em seu diário de bordo que ainda estavam a 6 milhas da ilha de Santa Maria.
9 dias depois, em 4 de dezembro, o De Gratia, que havia deixado o porto 8 dias após o Mary Celeste, seguindo uma rota semelhante pelo Atlântico, avistou um navio à deriva com apenas 3 velas içadas. O capitão Morehouse, amigo de Briggs, percebeu que era o Mary Celeste e enviou seus companheiros para investigar. Eles a encontraram abandonada, as velas estavam mal içadas, o cordame danificado e cordas pendiam pela lateral. As escotilhas de proa e do porão estavam abertas e o principal bote salva-vidas havia sumido. A caixa da bússola binóculo estava fora do lugar e com a tampa de vidro quebrada. Havia cerca de 1 metro de água no porão e a vara de medição para checá-la estava largada no convés. A carga de 1.701 barris de álcool industrial estava quase intacta, com mantimentos de comida e água para 6 meses a bordo. Mas não havia uma alma à vista, não havia sinais de incêndio, violência ou luta. Estranhamente, o navio parecia, fora isso, intacto e totalmente navegável, com os pertences da tripulação, roupas, comida, água potável e até mesmo os brinquedos da jovem Sofia ainda a bordo. Segundo a lei marítima, resgatadores tinham direito a parte do valor do navio. Então, o capitão Morehouse dividiu sua tripulação entre as 2 embarcações e navegou ambas até Gibraltar, chegando em 12 de dezembro. A investigação em Gibraltar começou em 17 de dezembro de 1872 e seguiu até março de 1873, mas acabou sem conclusões. O tribunal considerou possibilidades que iam de fraude de seguro e pirataria até desastres naturais, mas no final não houve uma resposta definitiva. Com o passar dos anos, diversas teorias foram criadas sobre o destino do Mary Celeste. Alguns sugerem motim ou pirataria, outros explicam por monstros marinhos ou redemoinhos mortais. Outra teoria aponta para os barris de álcool a bordo, especulando que os vapores podem ter causado um susto de explosão, levando a uma evacuação de emergência. Mas o mistério continua, com muitas perguntas sem resposta. Afinal, abandonar um navio em alto mar é o último ato de um capitão, mas foi o que o capitão Briggs fez? E se sim, por quê? O navio dele estava apto para navegar, sem alagamentos ou grandes danos e com suprimentos abundantes. Até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu a bordo. Uma sugestão de um espectador. Esta história foi enviada por James, um de nossos incríveis espectadores, e relata uma experiência paranormal assustadora vivida por ele, sua esposa e outro casal. James sempre foi sensível a fenômenos paranormais. Ele sofre com paralisia do sono frequente, encontros com demônios dos sonhos e experiências visuais intensas com fantasmas e poltergeists. Porém, após se mudar para a Tailândia há alguns anos, ele atraiu ainda mais espíritos. Em 2002, durante uma pausa, James e sua esposa passaram 2 noites na praia Tubitin, na ilha Koh Summit, com outro casal que ficou em uma cabana separada, elevada sobre estacas, acessível apenas por uma escada de madeira. Na primeira noite na cabana, a esposa de James teve uma experiência aterrorizante. Ela acordou à noite e viu uma figura horripilante de uma velha bruxa de traços faciais indistintos inclinada sobre ela. A mulher pôs as mãos no braço de James enquanto ele dormia. Sua esposa gritou para ela ir embora, e aliviada ela foi. Mais tarde, o outro casal contou sua experiência estranha. Eles acordaram no meio da noite ao ouvirem passos fora da porta, presumindo que alguém subia a escada da cabana. O homem se aproximou cautelosamente da porta, receoso de um possível arrombamento. Enquanto isso, seu parceiro viu sombras passando pelas janelas, o que seria impossível, já que não havia caminho ao redor da cabana, exceto pela escada. Quando o homem abriu a porta, não havia ninguém. No dia seguinte, enquanto nadavam, os 2 casais conversaram com um tailandês, hospedado no resort. Depois de compartilharem suas histórias com ele, ele mencionou casualmente que é bem conhecido que uma velha e o espírito de uma criança assombram aquela área da selva, e contou a eles que na noite anterior, o fantasma da criança havia atravessado a porta da cabana dele, rindo e assustando-o, enquanto ele parecia não se importar. James afirmou que os tailandeses são muito supersticiosos e que, ao visitar a Tailândia, você verá fitas coloridas e vestidos pendurados em árvores nas selvas do país. Essa prática demonstra respeito aos mortos na selva e apoia os espíritos da floresta. Comentar sobre essas fitas e roupas ao vê-las pela primeira vez é visto como rude e traz má sorte. Também existem casas de espíritos, que são casas em miniatura, construídas do lado de fora da maioria das casas, prédios comerciais e templos.
Essas casas oferecem um lugar para os espíritos locais residirem, garantindo que eles não perturbem os vivos. Queimam-se varetas de incenso e oferecem comida nessas casas de espíritos para apaziguá-los. Não está claro se superstições ou casas de espíritos têm relação com o que James e sua esposa viveram. Mas é importante saber que esses itens não devem ser perturbados se você algum dia visitar a Tailândia. Gostaríamos de saber se algum de vocês já passou por incidentes semelhantes na Tailândia. Vamos terminar com uma última imagem perturbadora que sempre me assombrou. Chris McCandless era um aventureiro com visão única do mundo e, apesar de brilhante nos estudos, tinha problemas em casa. Depois de se formar na Universidade Emory com um diploma de bacharel, ele doou quase todas as suas economias para a caridade. E com seu carro Datsun velho, partiu em uma jornada pelos Estados Unidos. Quando seu carro finalmente quebrou, ele o abandonou e continuou a pé, eventualmente pegando carona até o Alasca. Enquanto estava lá, um eletricista chamado Jim Gallion o notou e lhe deu carona até o início da trilha Stampede. Gallion ficou preocupado que Chris não estivesse adequadamente equipado para lidar com o terreno difícil, mas Chris estava determinado a ser autossuficiente. Depois de caminhar vários quilômetros na neve, Chris avistou um ônibus abandonado e decidiu montar acampamento dentro dele. Após 3 meses no ônibus, Chris ainda lutava por comida e estava gravemente desnutrido. Ele decidiu retornar à civilização, mas o alto nível do rio Teclânica bloqueou seu caminho. Derrotado, ele voltou ao ônibus e deixou um bilhete comovente na porta. Em 6 de setembro de 1992, um caçador procurando abrigo encontrou o ônibus e descobriu um volume em seu saco de dormir. Ele pediu ajuda e depois as autoridades acharam o corpo de McCandless em decomposição. Sempre houve especulações sobre a causa exata da morte dele, mas parece provável que ele tenha sucumbido à fome. Durante sua luta por sobrevivência, Chris registrou seus pensamentos em um diário. Sua última anotação no dia 107 dizia: frutas lindas, e os 6 dias seguintes foram marcados apenas com barras. Mas foi a câmera que foi encontrada ao lado de seu corpo que mostrou esta última foto trágica de Chris segurando um bilhete. O bilhete dizia: a história de Chris sempre me fascinou, inspirando um livro, um filme e o documentário O Chamado da Natureza Selvagem. Então é isso para este vídeo. Obrigado por assistir, durma bem e até amanhã.